tarde. Estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod. Aqui a gente fala de tudo e sobre tudo, menos da vida dos outros. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, o Rancho do Comanche, a Pimenta News Press, a Udesp e o portal Aventuração. Se você quer conhecer tudo sobre turismo, você precisa acessar esse site, que não é um site, é um portal de tanta notícia que tem ali, tanta coisa legal, e você vai conhecer todas as formas de turismo que existem no Brasil, ok? E hoje nós estamos com uma convidada que se for falar todo o currículo dela, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou pedir para que ela fale, porque ela é merecedora de tudo que tem acontecido na vida dela. É uma pessoa super experiente. Hoje nós vamos falar com ela sobre compliance. Falei certo? Certo. Compliance. Mas eu vou deixar para que ela se apresente. Ela é pedagoga, é radialista, é especialista em relações do compliance e tanta coisa que eu não quis nem gravar e nem escrever. Então, Flávia, antes de mais nada, agradeço a sua presença, a sua participação, o carinho que você tem com a gente, né, com a empresa Pimenta News Press. Eu gostaria que você começasse falando de você, a sua experiência, o nível de conhecimento que você chegou para ser a grande profissional que você é em relação aos ambientes corporativos, ou seja, as empresas. Obrigada, Pimenta, por esse convite, né? Eu sou fã da Pimenta News, porque a Pimenta News também faz parte da vida, da construção da Prem Comunicação, né? Nós contratamos a Pimenta News para nos ajudar e foi excelente essa experiência, então eu indico. Obrigado. Eu sou Flávia Ciarito Moreira. Eu sou especialista em pedagogia empresarial, tenho formação em pedagogia, graduação em pedagogia, especialista em pedagogia empresarial, compliance, gestão de riscos e ainda estou me especializando em ergonomia, né? Então estou ainda fazendo pós-graduação aí, mediação de riscos também. Entendi. E o que me fez levar, né, a minha vida caminhando para isso, né? Até porque quando eu conheci você, Uhum. Você era radialista. E em pouco tempo, que não é tão pouco tempo assim, acho que tem uns 5, 6 anos pra cá, que você deu essa guinada de 180 graus, não de 360, porque 360 o que acontece? Você vai e volta para o mesmo lugar. Não. Nós estávamos conversando agora há pouco aqui dessa questão de estar se adaptando às novas tecnologias, a questão do relacionamento, e eu vi que você deu uma guinada na sua vida. O porquê disso? Então vamos lá, né? Eu me especializei em pedagogia empresarial e fundei a Prem Desenvolvimento Humano Empresarial. Há 11 anos existe essa empresa. E sempre fui trabalhando com pedagogia empresarial. Dentro da empresa, eu comecei a perceber as necessidades delas. E fui me especializar em compliance, né? Então, me especializei em 2020 em compliance, então são 4 anos dessa atuação, mas sempre atuando em compliance sem saber em alguns momentos, né? E fazendo a gestão já de orientação e desenvolvimento dessas empresas. E essa guinada, Pimenta, ela veio realmente porque quando nós montamos a Prem Comunicação, foi 1 ano depois da Prem Desenvolvimento Humano Empresarial. Então, eu tenho 11 anos da Prem Desenvolvimento e 10 anos da Prem Comunicação. A Prem Comunicação foi um braço social que surgiu da Prem Desenvolvimento, né? Nós começamos de uma forma social. E aí eu vi um nicho para criar isso também um produto. E aí nós começamos realmente a desenvolver esse trabalho e a guinada veio no desenvolvimento de negócios. Eu acho interessante, Flávia, porque você tem vários aspectos muito interessantes numa profissional com o gabarito que você tem aqui. Olha, não estou sendo puxa-saco, porque a última coisa que você vai ver de jornalista raiz é ser puxa-saco. Mas a gente tem que tirar o chapéu para pessoas, para os profissionais como você. Obrigada. Mas eu vejo assim, uma relação muito próxima sua do social com o corporativo. Por que isso é tão importante? Em que momento dessa sua caminhada isso ficou tão evidente a ponto de você, como mesma disse, trazer essa divisão, esse braço, não é, do social para o corporativo? Então, voltando um pouquinho mais para trás, Pimenta, antes de me formar em pedagogia empresarial, eu trabalhei 15 anos na área da saúde. E estando na área da saúde... Você era assistente social? Não, eu era da área técnica e enfermagem na época. Enfermeira? Na área de enfermagem.
cuidar do doente. Isso, era assistencialista. Mas não é Você só gostou isso. de ver sangue? Não, mas não foi só isso. O que aconteceu é que dentro dos hospitais, eu trabalhava no antigo hospital Ruge Ramos, lá em Ruge Ramos, né? Que hoje ele já não existe mais, esse hospital. E aí eu atendia pessoas surdas. E até o dia que chegou uma gestante para ter o seu bebê, e na hora de ser examinada, ninguém conversou com ela, ninguém orientou a ela, ninguém falava Libras naquela época. Eu achei aquilo um cúmulo. Ela se sentiu agredida, ela chorava, né? E eu percebi aquilo. E eu fui estudar Libras em 1995. E eu fui estudar Libras e depois eu cheguei para os diretores do hospital e falei, me ajude a pagar o curso que eu ensino todo mundo, porque é uma obrigação nossa isso. E de lá para cá eu fui carregando a bandeira social, muitas vezes com apoio, muitas vezes sozinha. E quando eu fui trabalhar no Hospital Estadual Mário Covas, eu dei para eles um prêmio de nível estadual. Comunicação inclusiva para deficientes, surdos e cegos. Isso partiu de você? Partiu da Secretaria Estadual de Saúde, que abriu uma premiação para projetos. E eu já atuava neles. E aí eu criei o projeto dentro do hospital, escrevi o projeto e entregamos lá. Ganhamos dentro de 47 hospitais estaduais. O Mário Covas tirou em primeiro lugar em 2006, 2007. E aí como é que foi essa passagem do social para o corporativo? Em que momento se deu? Aí o momento foi que, quando eu fui estudar, eu queria fazer pedagogia para auxiliar as pessoas com deficiência. Eu não queria a parte pedagogia infantil, eu queria andragogia. E aí eu fui depois me especializei em pedagogia empresarial, visando a responsabilidade social empresarial, né, que tem 7 princípios, né? Então eu fui focando nesse sentido. Hoje, ainda dentro das empresas a qual eu atuo, eu quase que obrigo, que eles tenham a responsabilidade social empresarial como uma demanda importante dentro do compliance hoje. É interessante você sair da área da saúde e entrar na corporativa. Como é que foi essa mudança? Porque até então você cuidava de doentes, né? Ali naquela assistência que o médico não faz, o médico vai lá, examina, e aí você passou. Se eu puder fazer essa analogia, se eu estiver certo, você me fala. Você continua tratando doentes, só que de uma forma simbólica. Você continua tratando as deficiências de uma empresa, e aí, respondendo isso, como é que foi essa migração sua para lá? Quais foram as principais dificuldades? Aí depois você me responde como que é tratar o doente dentro da empresa, porque você chega lá, você faz né? Uma análise, Antes disso também, eu fui do Conselho da Pessoa com Deficiência do município de São Bernardo do Campo, fui do Conselho Local de Saúde. Então, eu sempre vi a necessidade do ser humano como um princípio básico. Então, sempre levei isso comigo. Venho de uma origem de família humilde, né? Então, minha irmã, ela foi uma das graduadas top de linha. Hoje ela tem uma consultoria em saúde, então aprendi muita coisa com ela, que é a Raquel Mota, da Prisma Consultoria. E eu fui levando essa questão de observar a necessidade e observando que as empresas, elas têm também um potencial, mas têm medo. Medo do que não conhece. Por que a empresa tem medo se ela, às vezes, chegou num lugar que outras não chegaram? Medo de mudança? Todo mundo tem medo de mudança, né? A mudança é um conflito constante dentro da empresa. Quando você traz um conhecimento que a empresa não detém, primeiro ela vai avaliar qual é o custo disso, né? Como qualquer outro empresário vai avaliar o custo disso. Mas quando a gente consegue mostrar o custo-benefício disso, tanto para a questão do nome da empresa, né? Do nome dela, da marca dela em relação ao mundo, à sua sociedade e ao meio que ela convive, ela vai começar a entender que a responsabilidade social eleva o patamar dela mais para cima. Então ela ganha pontuação dentro disso, muitas vezes até em auditorias. Você acha que essa competitividade louca que a tecnologia acaba acirrando, está fazendo com que as empresas mudem a forma de pensar, que ela invista mais no funcionário para até evitar o tal do burnout. E aí você me fala como que é isso e como que você, enquanto profissional do compliance, pode fazer para mudar essa tendência das empresas.
Primeiramente, como pedagogo empresarial, observando a necessidade do colaborador em desenvolvimento, a empresa ela precisa entender que quando ela está investindo no colaborador, é um investimento recíproco. Por quê? Ela investe no conhecimento, ou seja, paga um curso para o colaborador, está desenvolvendo, mas está trazendo conhecimento em prol da empresa novamente. Então, é um investimento que muitas vezes vale a pena, mas qual o medo da empresa? Eu vou investir, daqui a pouco ele vai embora e leva o conhecimento embora. A maioria das empresas pensam isso. Mas o colaborador só vai embora quando ele não é valorizado. E quando a gente percebe que a gente consegue fazer um plano de carreira, um plano de cargo e salário satisfatório e você consegue humanizar a empresa, o sentido é outro, Pimenta, porque a gente começa a observar isso nas empresas de mudança, transformação. Você me falou aí algumas coisas que são aspectos do RH. Então você também atua junto ao RH. Eu atuo em todas as áreas da empresa, Pimenta. Quando eu entro, eu faço uma análise situacional. Então, como pedagogo empresarial, lógico que eu vou me aprofundar bastante na questão do RH, no ser humano, no indivíduo, em transformação, em desenvolvimento da empresa. Mas como compliance, eu observo tudo aquilo que está de errado, normatizações e o que a empresa tem que estar em normativas. O compliance é estar em conformidade. Então, observando esses dois lados, quando eu estou na empresa, eu faço um pacote para a empresa, tanto de pedagogia empresarial quanto de compliance. E aí a gente consegue transformar a empresa num todo, aproveitando os colaboradores que ali estão. Porque muitas vezes ainda eu descubro muitos talentos dentro da empresa que a empresa nem sabia que tinha. Então, além disso, a gente ainda faz com que a empresa se desenvolva observando o próprio pessoal que ela tem. Entendi. Exemplo, às vezes tem uma assistente administrativa ali que estaria há 10 anos, isso acontece, viu, Pimenta? 10 anos no mesmo cargo. E a insatisfação é grande, você chega e você já vê a cara, né, das pessoas, as pessoas já cabisbaixa, caída dentro da sua própria mesa, né? Então você não vê motivação, a ambiência às vezes não é bonita, não é aconchegante, não é agradável, então você vê a parte tóxica que fica do sentimento das pessoas, que é clima organizacional. E o clima organizacional são a avaliação das insatisfações. Às vezes a empresa está tão preocupada em bater metas. Eu trabalhei numa empresa há alguns anos na comunicação. Isso foi antes da pandemia. A entrada e saída de funcionários era muito grande. Muito grande. E era uma empresa boa. Eu sempre fui CLT. Então eu sei o que é dizer, o que é trabalhar numa empresa boa. E lá a empresa, restaurante próprio, convênio médico, convênio odontológico, ajudava ainda alguns funcionários com bolsa faculdade, creche para os filhos, né? Mas faltava alguma coisa. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu vi, aliás, que o chefe, o empresário, ele era muito assim, 220, ligado na tomada. Então ele cobrava muito. E cobrava na frente das pessoas. Eu acho que o empresário, ele precisa também passar por uma reciclagem e entender que não é porque ele tem 200, 300, 400 funcionários que ele pode fazer o que ele quer. O empresário, ele tem que também se aprimorar. E aí, eu percebi que toda a cadeia de responsabilidade dele até chegar nos funcionários era como se fosse um reflexo dele. A cobrança. Porque talvez eles eram cobrados também. E a rotatividade de funcionário era muito grande. Onde que o compliance entra nesse aspecto dessa relação interpessoal? Porque é algo que você também trabalha. Não tem só os sistemas de papelada, de computador, mas tem esse relacionamento interpessoal. Entra. Como você havia falado sobre a questão do burnout, vamos trazer isso um pouquinho à tona para a questão, para eu poder explicar um pouco melhor. Eu peguei exemplo que eu chego numa empresa hoje, faço uma análise e verifico a questão que geralmente o gestor, né, eu costumo dizer que é a alta gestão, chega e fala assim, os problemas são os funcionários. E muitas vezes quando a gente vai observar, a cadeia ela está contaminada por falta de comunicação efetiva e assertiva, falta de entendimento do que precisa ser feito, compreensão qual é o meu papel, isso desde a alta gestão. Então, às vezes eu pego empresas que são familiares, que se misturam e se batem. Eu cuido do financeiro, eu cuido daqui do RH, mas um está se metendo no outro. Então, aquilo vira uma bagunça e quem sofre é o colaborador que está embaixo. Então, o que precisa se fazer? Organizar,
conversar, modernizar, atualizar e colocar cada um no seu quadrado. Então, quando eu falo assim, você é diretor disso, diretor daquilo, ótimo. Por quê? Porque quem está nessa cadeia desses setores que são montados daí para baixo, Pimenta, são as pessoas que sofrem, porque elas não compreendem esse papel. Todo mundo é muito chefe para pouca tribo, vamos dizer assim. Todo mundo mandando e ninguém sabe a quem se reporta. Normas, regimentos internos engavetados, normatizações não obedecidas e não monitoradas. Uma empresa, ela requer normatizações. Nenhuma empresa ela sobrevive se não tiver regras. A nossa sociedade tem regras, como uma empresa não vai ter. Sim. Pelo contrário, ela sofre muitas sanções do Ministério do Trabalho, da Vigilância Sanitária, dependendo do segmento que for, e tantas outras normatizações. É aí que entra o compliance. O compliance, ele vai visualizar, e ele tem que trabalhar, 10 pilares. E qual é o primeiro pilar, Pimenta? É fazer com que a alta gestão seja comprometida com todos os outros pilares que vêm para baixo. Quais seriam os outros 9? Então, resumidamente. Mais ou menos assim, tá? Então, nós temos o comprometimento da alta gestão, nós temos a questão da diversidade e inclusão, que até foi até o último, mais ou menos, que chegou aí depois. Diversidade e inclusão é o respeito, né? É respeitar se eu tenho um homossexual ou se eu tenho um hétero dentro da empresa. Você entende? Coisas que não aconteciam, preconceitos. Preconceitos de raças, entende? De religiões. Nós temos também normatizações dentro da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que são as fiscalizações em relação aos controles. Nós temos a questão do própria canal de denúncias. Né? A maioria das empresas que tem que tem um certo controle, quantidade de funcionários, não tem canal de denúncias. E aí eu te pergunto, quem controla isso? O próprio RH hoje? Hoje, canal de denúncias, um comitê de compliance, ele faz investigação corporativa. Então, ninguém é mandado embora por justa causa ou é insinuado que roubou, que tirou, que fez fraude sem ter uma investigação interna. Assédios, né? Controle e fiscalização de assédios dentro das empresas, Pimenta. Hoje em dia, assédio é crime. Sim. Então, se uma empresa ela não dá até respaldo... ministro caindo com isso, né? Não é só ministro, né? Vamos pegar exemplo lá atrás, lembra da questão que tínhamos a questão da Caixa Econômica Federal, o presidente da Caixa Econômica que assediou e aí foi autuado sobre isso e depois as denúncias foram chegando. E por que aquilo não acontecia antes? Porque ele mesmo monitorava o canal de denúncias. Então isso hoje é proibido. É conflito de interesses o próprio gestor monitorar o canal de denúncias. Não pode mais. Por isso que é tão importante ter o compliance, ter o DPO, que é a pessoa encarregada de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode ser mais os donos das empresas. Né? Então tudo isso vem transformando as empresas. Você falou de vários aspectos, mais um que tem se... Auditorias também, tá? Faz parte dos pilares. Tá. Tem se sobressaído em relação às empresas, que é essa questão da inclusão. A inclusão é um movimento que acontece no mundo inteiro, de várias as formas, em todos os setores da economia. Nas empresas, você acha que tem tido um avanço significativo? Poderia já estar mais lá na frente? Ou ainda falta muito para nós aprendermos, né, em relação ao respeito a todas essas situações da religião, da opção de gênero, da deficiência também, e essas outras questões relativas à inclusão? Pimenta, falta muito ainda. Né? Tem empresas que eu adentro que eu só vejo homens, não tem inclusão de gênero de mulheres. E mulher, hoje em dia, ela pode fazer o que o homem faz, sem problemas. Eu acho que sempre pôde, né? Só que assim, vamos pegar exemplo que você está numa área de produção. Aí eu vou contratar, a empresa vai contratar alguém para a limpeza. Eles falam, quero homem aqui na produção. Mas por que homem? Porque vai ficar uma mulher no meio de homens? Opa, é claro, é simplesmente educá-los de qual é o respeito de cada um. Ela é uma profissional tanto quanto os outros. Né? Então, tirar esses preconceitos, esses mitos de que mulher não consegue fazer, de que mulher não pode fazer. Hoje, na área de ferramentarias, usinagens, estamparias, o que tem de mulher? Né? Se formando, se graduando e sendo excelentes profissionais dentro do mundo que era só masculino. Peritos, né? Eu sou perita grafotécnica, documentoscopista. Era um mundo só de homem. Então, quando entra uma mulher numa sala de aula para estudar como perita, opa, peraí, mulher. Né? Parece uma coisa de outro mundo. Então, numa sala que 90% é homem e 10% são mulheres. Bom,
Ô, Flávia, o papo tá muito bom, mas a gente vai dar um tempinho agora para os nossos patrocinadores. Olha, são 2 minutos, você não precisa nem piscar. Aguenta a mão aí que a gente já volta, ok? Sabe quando bate aquela vontade enorme de viajar, mas você não tem ideia de onde deseja ir? Não sabe se viaja pelo Brasil ou países de fora? Mas agora você tem a solução. Aventuração, o portal de notícias de turismo que mostra os pontos turísticos das cidades. Os melhores passeios, onde se hospedar, endereços de restaurantes, dicas e curiosidades dos locais que você deseja visitar e muito mais. Ainda tem reportagens especiais sobre esportes de aventura praticados na terra, água ou no ar. Acesse www.aventuração.com.br e comprove. Sua viagem e aventura começam aqui. A Pimenta New Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital, é uma agência especializada em planejar ações e estratégias inteligentes, inovadoras e eficientes em comunicação e marketing, para evidenciar as empresas, serviços ou negócios de nossos clientes. Nossa equipe conta com profissionais multimídias, criativos e especialistas em comunicação corporativa, marketing digital, criação de sites, gestão de redes sociais, marketing de conteúdo, marketing de turismo, comunicação e marketing para setor duas rodas. E tem muito mais: assessoria de imprensa, comunicação empresarial, mídias impressas, produção de jornais e revistas, campanhas de SEO, propaganda, publicidade, palestras e treinamentos corporativos. Conheça nosso trabalho em www.pimentanewspress.com.br. Pimenta News Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital. Apaixonados por comunicação. Venha passar um dia incrível no Rancho do Comanche, que fica no Distrito Ecológico do Riacho Grande, 4101, em São Bernardo do Campo, 8277. Aqui, reunimos para você, sua família e amigos, o melhor da roça e do entretenimento familiar, com aquela gastronomia típica, música ao vivo e diversas atividades garantindo diversão para todos, inclusive seus pets. O buffet é servido no sistema self-service. Nosso cardápio é composto pelo famoso porco no rolete, variadas saladas, queijos e mesa de frios, estação de carnes, massas diversas e sobremesas. E para a diversão, o Rancho do Comanche oferece passeio a cavalo, passeio de charrete, pesca esportiva, tirolesa e playground. O Rancho do Comanche também preza pela acessibilidade e disponibiliza banheiros adaptados, rampas de acesso, cadeiras grandes e reforçadas e cadeirões para crianças, além de fraldário. Também locamos nosso espaço para eventos como casamentos, festas diversas e confraternizações de empresas. Entrada e estacionamento são por nossa conta. Ligue agora mesmo, DDD 11 4101 8277 ou acesse www.ranchodocomanche.com.br para mais informações. Uma das premissas da Udesp é formar uma nova geração de despachantes conscientes de seu papel na sociedade. Mas o que é a Udesp? A Udesp é a União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. É uma sociedade civil sem fins lucrativos com a missão de valorizar os profissionais que há anos exercem a profissão de despachantes documentalistas. Então chega de estresse. Para proprietários de todos os tipos de veículos automotores ou portadores de CNH, a Udesp disponibiliza ampla rede de atendimento com associados despachantes documentalistas, regularizados e especializados em documentações veiculares. Para mais informações, acesse agora mesmo www.udesp.com.br. Estamos de volta com o Pimenta Pod, o programa de podcast que fala sobre tudo e de tudo, menos da vida dos outros. Então aqui você tem a oportunidade de ter um conhecimento diferenciado. Nós sempre trazemos pessoas que atuam nas mais diversas áreas da economia, da sociedade. E hoje nós estamos aqui com a Flávia Aciarito, que além de pedagoga empresarial, é mãe,
perita, é professora, já foi enfermeira. Olha, é tanta coisa que se você quiser saber, né, do currículo dela, você volta a fita aí, volta a fita, coisa antiga, né? Você volta aí no YouTube um pouquinho mais para trás ou fica até o final, porque ela vai dar os contatos dela e você vai poder não só conhecê-la, mas também conhecer o trabalho profissional dela. Flávia, a gente levantou alguns aspectos importantes, mas eu queria... nós estamos passando por momentos tão difíceis de aceitação em todos os aspectos da vida. Nós trouxemos recentemente a Maria Angélica, ela falou sobre a questão da adoção. E aí ela até se emocionou aqui, foi muito bacana, né? Eu também fiquei emocionado, porque é um tema controverso. E o que eu vejo é que as pessoas estão com dificuldades de aceitar pessoas. Nós chegamos num grau de extremismo tão grande que se você não pensar igual ao cidadão ou à cidadã, você é escorraçado, você está fora do círculo de amizade dela. Quando você chega nas empresas, você faz esse relatório, você faz esse estudo para tentar melhorar. Como é que está a relação? Vamos descer um pouquinho, né? Sair da gerência, do dono, mas vamos descer ali onde fica a maioria das pessoas. Como que você tem visto esse relacionamento das pessoas? É mais brando? As pessoas estão se aceitando mais? Não estão? Ainda tem muito para a gente progredir? Como é que você avalia isso? E qual a importância de mudar esse comportamento para a empresa também se tornar mais competitiva? Porque empresa que o funcionário fica puxando o tapete um do outro, ela não vai para frente. Ou eu estou errado? Isso, com certeza. A empresa ela precisa investir em treinamentos de conscientização, Pimenta, e acaba acontecendo que a postura e a ética é um dos treinamentos que tem que entrar. Em sequência, treinamento sobre assédios. Quando as pessoas começam a descobrir que assédio e bullying nas empresas, apelidos que são pejorativos, né? Tipo? Exemplo, acontece muito. O orelhudo, o cabeçudo, o gayzinho. Isso é o bullying. Acontece. Tá, e o assédio seria... O assédio seria o assédio moral, o assédio psicológico, tem vários tipos de assédio. A pessoa está num nível superior hierarquicamente, então ela usa desse poder. O assédio é quando ele se torna vexatório, de perseguição constante, com a intenção de prejudicar o outro. Né? O bullying é aquela questão da fofoca que vai diminuindo o outro e isso vai se tornando uma repercussão tão grande dentro da empresa que vai desgastando o emocional do colaborador. Isso acontece com frequência, não é? Acontece. Por isso que quando eu entro na empresa, eu já dou esses 2 treinamentos, porque eu pergunto, quem aqui tem apelido? Aí a pessoa fala, você gosta do seu apelido que te deram? E a pessoa fala, não, eu não gosto. Na frente de todo mundo? Aí eu já respondo. As pessoas ficam constrangidas, Fala. Eu falei, então você, a partir de agora, você fala para todo mundo que você não quer que você seja chamado, por que eu explico para eles depois desse treinamento que a gente faz essa dinâmica? Tá. Veja bem, você foi contratado preenchendo o seu nome inteiro na empresa. Você está entrando com o seu nome. Aqui não era para ninguém te chamar desse nome, a não ser que você aceite. Se você acha e você aceita, então isso já não é um bullying. Você acha porque que existe não uma pode ser aceitação. uma brincadeira? Você acha que sempre isso é uma questão de bullying? Não, assim, desde que a pessoa não se sinta ofendida pelo que foi colocado como o nome dela. Exemplo, eu chego na empresa, às vezes as pessoas falam Flavinha ou então Baixinha. Bom, eu sou baixa, mas quem disse que eu quero ser chamada de baixinha? Me tira o respeito como autoridade dentro da empresa. Então, meu nome é Flávia. Porque baixinha seria... Então, talvez num círculo de familiar. Dependendo, não é algo íntimo, entende? Tá. Então, assim, você está lidando com situações. A mesma coisa de chegar para alguém que tem a orelha mais avantajada e falar, orelhudo. E às vezes a pessoa se sente constrangida com aquilo. E não quer falar. Não quer falar. Só que são tantas pessoas chamando aquela pessoa de orelhudo que ele não tem nem como combater isso. Então, quando chega alguém para colocar o princípio ético na empresa... Aí os outros começam a entender, opa, peraí, isso aí é bullying. Se é bullying, vai se tornar e ele pode me colocar lá no canal de denúncia. E aí eu vou ter que ser chamada, e aí como é que vai ficar? Né? Então tem uma série de situações hoje. Isso dá justa causa? Dependendo da gravidade, sim. Agora, geralmente são sanções administrativas educativas, viu, Pimenta? Justa causa é quando tem agressão, quando tem roubo, quando tem uma série de furtos e uma série de outras situações. Entendi. Tá certo? Entendi. E aí, quando você detecta...
dos 10 itens que você relatou, você acha que essa questão da inclusão é a mais pertinente e a que pega mais com os funcionários? Porque você elencou aí 10 itens. Mas, pelo que eu percebi, o que desmotiva mais o funcionário é justamente essa falta de reconhecimento, o bullying. Olha, eu passei por muitas empresas. A gordofobia, a questão do etarismo, ô velho, ou não sei o que lá, né? Às vezes as pessoas não percebem que a pessoa que é mais experiente tem muito a agregar, né? Então, muitas vezes a empresa não quer contratar alguém que passou de 50 anos, mas aquela pessoa ela é muito experiente. E aí quem está perdendo é a empresa, naquele princípio também de entender. Então, precisa acabar com isso, Pimenta. Essa questão quando vai fazer um processo seletivo, os profissionais de RH precisam entender que não é mais pela idade, é pelo profissionalismo, a competência do colaborador. E muitas vezes está se olhando o perfil, a roupa. Mas peraí, aquela pessoa não está bem vestida porque ela não tem emprego ainda. Entende? Então, tem situações que as pessoas precisam parar com esses paradigmas. Exatamente. Então, eu ensino os RHs a fazer processo seletivo. Um modo diferente de olhar. Um modo realmente interessante, com 3 atividades simplesmente colocadas, onde você observa o que precisa ser visto. O profissionalismo e a competência daquele colaborador. E essas mudanças que você sugere, né? Porque... o seu trabalho é uma sugestão de melhoria. Não quer dizer que necessariamente a empresa, não, Flavial, isso aqui não serve para mim. Pode acontecer. Geralmente a empresa está tão desgastada que ela já não sabe por onde caminhar. Por isso que geralmente eu sou contratada. Eu sou contratada para fazer a gestão organizacional da empresa. E essa gestão está junto com a alta gestão, né? Até o chão de fábrica. Então, se eu vejo alguém da limpeza, eu cumprimento da mesma forma e ensino as pessoas a cumprimentar. A pessoa da limpeza é a menos vista na empresa, a menos cumprimentada. É como se fosse um ser invisível. E eu faço diferente, Pimenta. Quando a gente vai fazer um treinamento de postura e ética, eu peço sempre para alguém da limpeza fazer um vídeo para mim, se apresentando e colocando, eu sou um profissional tanto quanto você. Sim. Isso mexe bastante. E assim, quando você pensa na importância de todos aqueles agentes, né, inseridos naquele contexto, naquele local, todos têm a sua importância. Todos. Porque se um não fizer a parte dele, o outro não vai conseguir, porque, por exemplo, vamos pegar o pessoal da limpeza. Isso é algo que eu sempre... eu sou um estudioso da etimologia das palavras. Então, tem algumas palavras que eu conheço um pouquinho mais do que muitas pessoas. E eu nunca admiti isso desde o começo. Quando eu me formei em jornalismo, eu nunca admiti ninguém chamar alguém de faxineiro. Né? Não é faxineira. Aquela pessoa, para mim, se eu tiver errado agora, você também me corrige, por favor. Para mim, aquela pessoa sempre foi uma auxiliar de limpeza, uma colaboradora da limpeza, nunca uma faxineira. Auxiliar de higiene e limpeza. O correto hoje. Correto. As CBOs geralmente sim, elas vão corrigir pela nomenclatura. Ministério do Trabalho que dá a classificação brasileira de ocupações. Isso. Então ela vai corrigir. E eu faço essas correções também nomenclaturas, também exemplo, meio oficial não existe na CBO. Então a gente tem que colocar meio oficial ferramenteiro, não, é ferramenteiro nível 1. Então a gente começa a organizar isso porque isso vai para o E-Social. Então uma série de coisas precisam ser arrumadas na empresa. E já começa por aí. Quando você entra numa empresa, então, cara, você acha... muitas coisas. Nem vou dizer que você vai achar pelo em ovo, porque é uma situação de quando não tem nada para se achar, a pessoa está querendo achar pelo em ovo. Mas eu entendo hoje que as empresas, elas vêm de um processo um tanto arcaico de administração. Mas eu vejo que muitas têm melhorado porque as que não se adaptam, as que não se enxergam como uma empresa daqui 5, 10, 20 anos, elas começam a sair do mercado. Então, ou a pessoa muda ou não muda. Então, quando você chega nas empresas, é óbvio que você não vai achar em pelo em ovo, porque o que mais você vai encontrar são erros de gestão, erros administrativos, essa questão aí do trato, né, das pessoas lidarem uma com a outra. Mas eu vou te falar, é um trabalho hercúleo, hein? Porque Pimenta, é muita coisa. Eu costumo falar o seguinte, às vezes eu sou convocada para visitar uma empresa, para observar algumas situações, justamente pelo comportamental. E quando eu adentro ali, o problema não é só comportamental, porque existe muito mais que isso. Existem os processos, né? Então eu costumo trabalhar
primeiramente, valorizar pessoas. Então, primeiro P, são 3 P's. Pessoas, processo e produto, que é o produto final. Pessoas vão realizar os processos. Se elas não tiverem consciência do que elas precisam fazer e desenvolver, elas não vão conseguir chegar no patamar que precisa que a empresa entenda que é a questão do processo correto. Se o processo não está correto, então o cidadão está errando porque alguém criou aquele processo não correto, né? Então a pessoa às vezes não tem culpa, o processo já está feito e ela está continuando a manter o erro. Exemplo, monitoramento. Vamos pegar exemplo de situações que precisam de monitoramento, que vai gerar documentos ou que vai gerar indicadores. Se isso não for colocado de forma correta, já está errado o processo. E que vai impactar onde? No final, no produto. E vai afetar quem? O seu cliente. Aonde está seu nome e está sua marca? Vai ser afetado. Sim. Então, é tudo uma cadeia que precisa ser revista. Então, pessoas, processo e produto. Não tem como fugir disso. As pessoas descontentes ou não cientes, que não aprenderam o que precisa ser feito de forma correta, elas vão falhar. E aí a gente tem que descobrir por que ela está falhando. Então, tudo tem um contexto, tudo tem um motivo de acontecer. E se elas estão falhando, para não deixar atingir a qualidade lá na ponta, a gente precisa entender os processos que essa empresa tem. Às vezes tem empresas que têm ISO, mas ISO documental... E a ISO documental é engavetada e quando vai chegar novamente o período de renovar, desengaveta e vamos correr atrás do prejuízo. Em 5 dias você quer resolver alguma coisa? Tá errado. Então, assim, o monitoramento, auditorias, fiscalizações são fundamentais. Tem que desengavetar. Documento não é para ficar engavetado, documento é para ser analisado, melhorado dentro das conformidades. Quando você chega com essa lista de mudanças, né, depois que você fez o seu estudo ali da empresa, quem tem mais dificuldade para mudar? O empresário, dono, a cadeia hierárquica dele, do diretor até o chefe de seção, ou os funcionários lá embaixo? Quem dá mais trabalho? Quem tem mais ego? Vamos falar de ego, né? Então, vamos falar de ego. O que dificulta qualquer trabalho de desenvolvimento e transformação na empresa são os egos. Isso aqui é meu, eu que mando, esse setor é meu. Foi sempre assim? Aqui eu sempre fiz assim. Quem é você para chegar agora? Quem é você? Geralmente assim eu escuto, porque eu sou mulher, hein? Eu sou mulher, eu enfrento machismos ainda dentro da empresa. Por onde eu começo a trabalhar. E aí eu detecto quais são os egos inflados e quais são aqueles que não compreenderam a sua função. E como é que você faz esse o embate? meio de campo? O embate é na educacional. Boa, na boa. Só que é o seguinte, eu chamo para mesa de reunião junto com a autogestão. Não compreendeu? Aí eu começo a colocar no quadrado. E aí eu sou dada como a bruxa da história, né? Mas não faz mal, porque precisamos fazer correção. Eu sou a bruxa da história até o momento que se compreenda a situação. Depois eu viro ouvidoria. Porque quem está embaixo vai me trazer ouvidoria, quem está em cima me traz ouvidoria. A maior parte dos egos estão dentro da diretoria. A diretoria que detém o poder. Então tá no meio. O processo difícil de mudança tá no meio. Geralmente sim, porque é quem faz os processos acontecer. É quem não monitora o processo que deveria acontecer direito e que joga a culpa no outro. Então sempre tem alguém para apontar o dedinho, mas nunca é si próprio. Entende? Essa é a maior dificuldade de uma empresa, é o ego. O ego é destrutivo em qualquer situação, Pimenta. Me diz uma coisa, com toda essa experiência que você tem, né? Pedagoga, especialista em gestão, por que as pessoas relutam tanto? A gente já falou no primeiro bloco do programa, mas por que as pessoas relutam tanto para mudar? Eu vou até dizer algo em relação a mim. A minha geração de jornalistas, Flavinha, ou está aposentada, ou foi para outra área, ou não está fazendo nada. Eu estou em vias de aposentadoria, graças a Deus, se o Senhor me permitir, né, o ano que vem, ou talvez esse ano acho que não mais. Mas você gosta do que faz. Então, e aí, Flávia, eu vi que eu tinha muita dificuldade de aprender o novo. Talvez pela minha geração, porque já são 57 anos, desculpa, não é. Não é. As pessoas precisam mudar. Mas aí eu comecei a me ver daqui 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Cara, eu ainda tenho muito a contribuir. O que eu fui fazer? Buscar mudança. Só que quando eu comecei a chegar nas classes hoje, que ensinam, por exemplo, redes sociais, comunicação corporativa, e outras coisas, as pessoas já me olhavam de cima para baixo, porque eu chegava com a turma lá adolescente,
Se é o for etarismo, né? As pessoas têm preconceito da idade. Mas eu fui buscar essa mudança. Mas mesmo assim, eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas de mais idade mudarem. Mas isso não é um privilégio, se eu posso dizer assim, ou uma situação nossa. Porque o jovem também tem dificuldade para mudar. Uhum. Como é que você vê esse embate do ser humano em relação à mudança? E já aproveita e me dá aí, para nós, né, que estamos te ouvindo, uma sugestão pra gente mudar, cara, porque o ser humano precisa evoluir. Vamos lá, Pimenta, a gente começa a observar, vamos pegar jovens e pessoas mais experientes de idade nas empresas. Quem é experiente demais, geralmente acontece isso, tá? Então, eu vou colocar um exemplo. As pessoas mais experientes de mais idade... Demais. Na verdade, assim, eu tenho mais experiência. Então, o que ele faz quando o jovem chega? Ele coloca uma armadura da agressividade, do tom de voz, da autoridade, né? Mesmo não sendo líder daquela pessoa muitas vezes, e coloca como se fosse uma distância. Porque eu tenho os meus defeitos, mas eu nunca vou dizer. Então, as pessoas, elas sabem qual é a sua luz, sua sombra. Isso é inteligência emocional. E muitas vezes não sabe lidar com o que é novo. Quando o menino vem, ou a jovem vem para dentro da empresa, tá cheio de tecnologia na cabeça. Então, quando uma empresa ela adquire um produto novo, o jovem vai ter facilidade na tecnologia. O que está ali, que não foi se reciclar, vai ter mais dificuldade. E aí começa o embate comportamental relacional. Todo o princípio de não aceitação é porque eu não me aceitei primeiro. Então, essa é uma realidade. Se você falou para mim, não, eu sei qual é a minha dificuldade, eu demorei para chegar, eu fui buscar, mas eu tive uma certa dificuldade, é porque já existia uma certa dificuldade sua que você conseguiu detectar. Mas quem não consegue, transforma isso em agressividade. E transforma ainda, às vezes, em afastamento. Eu não quero que chegue perto de mim para não ver minha fragilidade. Então, muitas vezes as pessoas esconder algo. Coloca a máscara social e eu escondo algo, então eu uso a agressividade para que o outro não veja a minha fragilidade. Isso acontece muito, que também envolve a questão do ego. Não quero que saiba quais são as minhas dificuldades. Mas quando você entra na empresa e você começa a perguntar o que você faz? Por que você faz assim? Às vezes a pessoa não sabe nem explicar. Pimenta faz aquilo todo dia e não sabe explicar. Né? Então a gente dá um tempo da pessoa se adaptar, chama para conversar no individual, porque você vê que às vezes a pessoa ela gagueja, tem medo, né? Então a gente tem que respeitar também o limite da pessoa. Sim. Conhecer, cada um é de um jeito, né? Então, cada um também, o adulto, você sabe disso, você é professor, o adulto, principalmente o adulto na andragogia, vai aprender por experimentação. E vai aprender também quando ele tiver aprendido todo o conhecimento. Então, o adulto, ele tem mais dificuldade muitas vezes, porque ele vai ter que fazer várias vezes para ele entender aquilo. A criança observou, é curiosa, vai lá, aprende por repetição. O adulto, por experimentação. Então, se a gente está colocando aquilo e eu vou dar um treinamento, eu dou o treinamento, depois eu volto a falar sobre aquele treinamento. Então, a gente tem que estar trazendo isso à tona o tempo todo. A mesma coisa nos comportamentos. Por que que você não pode gerar o bullying? Por que que você não pode gerar assédio? É o tempo todo falando. Porque é difícil interagir. Você não fala só uma vez, você tem que ter formulários informativos, televisão educativa, o que der para fazer para você mudar a mentalidade, para aprender o conhecimento, é que a gente tem que fazer estratégias. Entendi. E eu criei várias estratégias, ensinando eles, porque quando eu chego na empresa eu deixo as ferramentas para eles, eu deixo a metodologia para eles e eles continuam monitorando e fazendo sozinhos depois. Legal. Flávia, você me falou um negócio muito interessante, a gente já está indo para os nossos minutos finais. Eu preparei, eu fiz, eu realizei, eu estudei, né? Isso, falando para você. Fala pra gente aí um pouquinho, então, da PREM Comunicação, da PREM Desenvolvimento, e a hora que o meu anjo da guarda me chamar aqui, aí eu falo, olha, dá os seus contatos, fala pra gente um pouquinho disso. A PREM Desenvolvimento Humano Empresarial, ela educa, treina, reorienta, organiza e desenvolve a empresa. Tá? Então, ela já existe há 11 anos e a empresa ela veio num foco inicial de pedagogia empresarial. Hoje ela fornece não só o apoio da pedagogia empresarial, compliance, gestão de riscos, perícia grafotécnica e documentoscopia e também as questões de investigação corporativa e implantação de compliance. Né? Todo o compliance da empresa nós fazemos também. Sou DPO também, sou encarregada de dados, então também posso fazer orientação sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, uma série de coisas nós podemos fazer, né, Pimenta? E a comunicação, a Prem Comunicação, nós temos um programa de rádio na Rádio Paraty FM. Acabamos de lançar a web A Prem Comunicação, então uma web rádio também. Legal. Já está no ar. Da rádio é só pelo dial, mas também pode ser achada na internet. Isso, nós podemos localizar a Rádio Paraty FM através da Radiosnet Paraty com Y. Né? Okay. Então a gente consegue localizar. E a web rádio é a Web Rádio A Prem Comunicação, é a nossa rádio é um projeto web. de vocês? É um projeto nosso. Como é que vai ser esse conteúdo lá da web rádio de vocês? Então, nós estamos iniciando agora, ela já está no ar, né? Por enquanto só com músicas. Já fizemos uma grande programação e agora vai entrar os programas, né? Então, teremos programas sertanejos, teremos programas de entrevistas também. Então, logo, logo teremos também uma sommelier internacional que vai falar sobre vinhos. Entendi. E teremos aí muita programação boa, Pimenta. Legal. E como é que a empresa... ou instituições, ONGs, pode entrar em contato com a Flávia até para palestras, porque você também é palestrante. Sou palestrante também. Eu faço parte também da ANACO, a Associação dos Compliances do Brasil, e da ABEA, a Associação Brasileira de Emprego Apoiado à Pessoa com Deficiência. Legal. Então, entrar em contato comigo através do www.apremdesenvolvimento.com.br ou então através do e-mail contato@apremdesenvolvimento.com.br, Pimenta. Tem um telefone comercial? Tem sim, 011 98533 4532. Legal. Flávia, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Desejo todo sucesso. Porque quando eu falo de vocês, eu não estou falando só da Flávia, porque eu conheço seu marido, Guina Moreira, é um fofo. Quero trazê-lo aqui para falar de comunicação lá de São Bernardo, né? A importância Aprendi com ele também. Nós aprendemos. Deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Você sabe que o Guina, ele foi o primeiro comunicador que me deu espaço para fazer trabalho de campo. Quando eu falo de campo, é literalmente dentro do campo de futebol. Legal. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande. A gente se conhece há muitos anos, né? É uma amizade super sincera, honesta, no meio que você sabe que é complicado. Mas olha só, a gente vai ficando por aqui. Então, eu quero agradecer também a paciência, né? Sua de estar aqui nos escutando. Fique sempre ligado, que a gente sempre está trazendo novidades. Eu quero mais uma vez agradecer o Rancho do Comanche, a Pimenta News Press Comunicação, o portal de turismo Aventuração, e eu esqueci o outro. Quem? O Desp. É um monte de coisa na cabeça. O Desp, olha aqui, ó. Ainda bem que eu tenho um anjo aqui para me falar das coisas. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a semana que vem. Flávia. Obrigada, Pimenta. Show de bola. Obrigado, viu?